A paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Eu tenho que me acostumar a ficar aqui em cima. Já estive semana passada e hoje, né? Pelo que às vezes eu fico um pouco nervosa, mas eu sei que Deus capacita, né? E eu quero dizer assim, como eu cheguei aqui nessa igreja, como eu cheguei aqui, né? Como Deus tem me transformado, como Deus mudou minha vida, a minha casa. E eu quero dizer que, primeiramente, foi graças ao nosso bom Senhor, nosso Deus, graças à sua misericórdia. E, segundo, foi graças aos irmãos dessa igreja que me acolheram, me ajudaram. Graças, né, por eles, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E eles... Nos irmãos dessa igreja, alguns irmãos dessa igreja, sempre me ajudaram, me acolheram, sempre falaram da palavra para mim. E quando eu cheguei no Japão, a minha tia, Mayumi, né, que estava congregando nessa igreja, e ela falava de Jesus para mim e eu não gostava. Eu não cria, né, eu brigava com ela, né, os irmãos que conhecem a minha tia Mayumi, né, que agora ela está no Brasil, e eu trabalhei com ela no Caixá, e alguns irmãos dessa igreja também trabalharam no Caixá com ela, comigo, e sempre falaram de Jesus para mim, e eu não aceitava. E sempre falavam das bênçãos, e eu falei, que bênção que é essa? E eu sempre falava, foi uma bênção. Deus tem preparado para mim uma bênção. Foi uma bênção isso. Por que minha vida não pode ser uma bênção também? Que bênção que é essa? Por que a vida dessa pessoa pode ser abençoada, a minha não? E eu queria essa bênção para mim, né? Eu queria aquela bênção. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu não estava muito bem. Não queria vir ao Japão. Não gostava daqui. E eu sempre dizia que não ia casar. Nunca ia casar, mas casei, vim ao Japão, casei. E a minha tia já estava convertida. E quando eu não sabia o que era ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. E a primeira coisa que eu soube é que eles tinham o verdadeiro crente havia uma postura diferente, né? E uma das primeiras coisas que fiquei sabendo é que o verdadeiro cristão não bebia, não tomava cerveja, não estava por aí no mundo. E a minha família havia muito problema de alcoolismo. E a minha tia sofria com isso na sua casa. E eu olhava assim, e eu falava, meu Deus, esse casal não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. E Deus transformou. E eu fiquei sabendo que os crentes não bebiam, né? E eu falei, como assim, né? Eu fui num barbecue, né? Quando eu cheguei aqui em Japão, havia um barbecue da igreja e eu fui muito brava, né? Porque eu disse, minha tia leva o meu tio num barbecue, num churrasco e vão estar lá todo mundo bebendo e fumando e meu tio tem esse problema. E quando eu cheguei lá, não estava tomando, ninguém tomando cerveja. Eu disse, e eu queria logo brigar com ela, porque ela levou para um churrasco, né? E quando eu fiquei sabendo que esse crente não bebia, eu falei, meu Deus, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, que pessoas são essas? Que bênção que é essa? E eu vi a transformação na casa deles, na vida deles. E eu vi que como os irmãos dessa igreja ajudaram eles. E eu falava, como assim, né? E eu ficava assim com o coração tão assim que eu falava, eu quero essa bênção para mim. E eu comecei a fazer um estudo aqui com alguns irmãos dessa igreja, me convidaram e eu não vim à igreja. Eu falava, não quero ir para a igreja. Então vamos fazer um estudo então. Né? Vamos fazer um discipulado, um estudo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer um estudo. E eu tinha muita pergunta, deixava os irmãos de cabelo em pé, né? Eles iam na minha casa e eu falava,
Como que pode uma pessoa já cansada do serviço, do trabalho, ir na minha casa para dar o estudo, largar a sua família para ir até minha casa dar estudo, ou de vez em quando eu ia na casa deles até tarde, ou quando eu trabalhava de noite, alguns irmãos aqui dessa igreja levantavam bem cedo para dar estudo para mim, e eu falava, e foi quando nessa época, quando meu irmão faleceu, né, eu estava aqui no Japão, meu irmão havia falecido no Brasil, ele estava com 17 anos, e eu fiquei assim, sem chão, eu fiquei muito abalada, porque foi de repente, e eu lembro que foi num domingo à noite, e eu lembro que nesse dia eu convidei a minha irmã para jantar em casa. Havia bastante gente em casa nesse dia, por coincidência. E alguns dos irmãos assim que eu mal conhecia foram na minha casa à noite, né? Eu creio que depois da igreja, e ficaram comigo até de madrugada, orando comigo, falando da palavra de Deus, me confortando, né? E eu dizia, como assim, né? Uma pessoa larga a sua casa, mal me conhece, larga a sua casa para me confortar, falar da palavra para mim. E foi nesse dia que eu decidi, falar, não, eu quero seguir o Senhor. Eu falei assim, preciso de Ti, Senhor, porque eu não sou nada sem Ti. E foi aí que eu comecei a vir à igreja. Eu não gostava muito, mas pouco a pouco, né, Deus vai capacitando. Eu fui aprendendo mais a palavra. Não entendia muito, e desde então a minha vida tem sido assim uma bênção também, né? E hoje eu estou aqui, agora o meu esposo também junto, né? E eu creio também que toda a minha família, em nome do Senhor Jesus, vai ser salva também. A minha irmã também, aos pouquinhos, eu não conversava com minha irmã. Eu tinha assim, eu e minha irmã, a gente não conversava, a gente brigava muito. A gente tinha assim assim, minha única irmã, né? E a gente brigava muito. E hoje ela conversa comigo, né? Ela conversa comigo aos poucos. Eu falo da palavra de Deus, ela está aos poucos aceitando, né? Hoje eu saí com ela também e ela toda derretida, assim, eu falei, você mudou, né? Como assim? Você era tão brava. Mas é assim que Deus vai transformando e capacitando. Amém. Glória a Deus.